Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. Olá, queridos amados ouvintes da nossa Web Rádio Amparo, mais uma vez sejam vocês bem-vindo. Obrigado aí, amados, por vocês abrir a porta do teu lar para que nós possamos adentrar e assim levar esse programa Igreja em Missão pelo Mundo aí dentro da tua casa e fazer um pouquinho de barulho, claro, um barulho aí gostoso no teu coração, gostoso aí na tua alma, para que você possa mais e mais se encontrar com Cristo. Lembrando sempre, aqui é quem vos fala, o vosso diácono Alex Garcia, diretamente aqui de Worcester, nos Estados Unidos. Amados, é sempre um grande prazer estar com vocês, sempre é uma alegria imensa estar com vocês. E claro que sempre a gente conta com ajuda de vocês aí, ouvintes, nos escutando, vocês aí que estão abrindo a porta da tua casa para que entrarmos, assistir no seu trabalho, na sua casa, ou seja aí na direção do teu automóvel, ou dentro do ônibus, ou no metrô, aonde que você esteja, nós sempre agradecemos a tua presença e também agradecemos a Vitor Salles e a Silvio Júnior, que também estão nos ajudando com essa programação, no tudo que é possível para que vocês aí, ouvintes, possam estar escutando essa nosso grande programa da nossa Igreja em Missão pelo Mundo aqui pela Web Rádio Amparo. Para tudo nós temos que dar sempre graças a Deus, e nessa graça de Deus queremos lembrar vocês, amados ouvintes, aqui de Worcester, aqui dos Estados Unidos, que a nossa programação vai haver uma modificação do horário. Então o horário que nós geralmente é 9 horas da manhã, agora será 8 horas da manhã aqui nos Estados Unidos. Lembrando que aí no Brasil continua o mesmo horário, às 10 horas da manhã, para que assim você abra aí a porta da tua casa para nós entrarmos e fazermos este grande programa para que podemos juntos ajudar a salvar almas para Cristo. Lembrando aí, amigos, 8 horas da manhã, a nova programação daqui da nossa Web Rádio Amparo, aqui nos Estados Unidos, tá bom? Lembrando a vocês, mais uma vez quero também falar com vocês que hoje nós temos convidados especiais, convidados esses que vêm mostrar para nós essa grande alegria como casal, o Henrique e a Priscila, que eles dedicam com muito amor à missão da igreja, tocando o coração de muitas pessoas com a sua história de fé, com as suas conversões, com a entrega ao propósito de Deus, e juntos ele tem testemunhado o poder, a transformação do amor de Deus na vida dele, fortalecendo a própria fé e levando ainda esperança, inspiração às comunidades aonde que são chamadas a servir. E claro, e nessa caminhada, sempre nessas caminhadas do Henrique e da Priscila, mostra para nós exemplos, mostra para nós algo onde que a união e o compromisso com um propósito maior de viver para Cristo, resgatando as almas, levando a luz de Deus para aqueles que mais precisam. Quantos de nós não precisamos de novo viver essa luz? Quantos de nós também precisamos viver este amor de novo em Cristo? Quantos de nós precisamos fortalecer a base da nossa família em Jesus Cristo? Fiquem com a gente para mais um tempo a gente escutar esse aí testemunho incrível sobre como que eles viveram a sua missão, como o impacto que isso tem como a forma de mostrar como que é a vida familiar aqui nos Estados Unidos e tantas outras coisas que ele tem para falar nesse nosso grande bate-papo. Mas
Segura as pontas aí, já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja em Missão pelo Mundo aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos, segura aí. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Música boa? Aqui é som de qualidade o dia todo. Web Rádio Amparo. Igreja em Missão pelo Mundo. Direto de Worcester, na Web Rádio Amparo. Web Rádio Amparo. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Aumente o volume. Web Rádio Amparo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. É isso aí, queridos amados ouvintes da nossa Web Rádio Amparo. Mais uma vez, sejam vocês bem-vindos. Nós estamos de volta. E nessa volta, como que vocês já estão sabendo, nós temos aqui duas peças raras conosco, né? Essas duas peças raras, meus jovens, quando eles falam e é bênção sobre bênção. Hoje nós temos mais uma vez o Henrique e a Priscila aqui conosco, daqui da nossa comunidade aqui em Worcester. Eles sempre têm trabalhado aqui, fazendo todo um trabalho enorme. Ele quanto a sua esposa aqui na nossa comunidade e também nas comunidades ao redor da nossa paróquia. Mas Henrique, fala aí para nós como vão vocês, Priscila, seja bem-vindo à nossa comunidade. Estamos muito felizes, né, por esse convite que você nos fez e muito alegres, né, de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que a gente vive, tem vivido dentro da paróquia, em outras paróquias, como você colocou, daquilo, dividir um pouquinho, né, daquilo que Deus tem feito na nossa vida com essas pessoas maravilhosas que vão estar nos ouvindo.
Exatamente, é isso aí, ó. Você está escutando, né, meus queridos amados? Vocês já estão escutando. Agora espera um pouquinho a Priscila falar, que vocês vão ver que show de bola. Mas aí, Priscila, fala para nós. Quem é a Priscila? Como é a Priscila? Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Por esse convite, como o Henrique disse, é um prazer imenso, né, estar falando aqui com todos vocês. Mas eu sou uma pessoa que estou muito feliz de estar caminhando com meu esposo nessa missão linda que o Senhor deu para nós. E é só bênção pura, é bênção sobre bênçãos. 100%, sempre é bênção, sempre bênção. Observa, toda a nossa vida sempre existe um início, toda a nossa vida sempre existe um começo. A gente sempre falamos a nossa parte da nossa família. Aqueles que nos cuidou, aqueles que nos amamentou, aqueles que cuidou da nossa infância, aqueles que nos cuidou, aqueles que nos amparou, aquelas pessoas que nos levaram a compreender um pouco sobre a nossa caminhada que hoje nós encontramos. Mas assim, quem foi então Henrique no início da sua caminhada? Melhor, vamos dizer assim, a tua infância. Vamos lá na tua infância. Fala para nós um pouquinho da tua infância. Lá na tua cidade, onde tu nasceste, de onde tu viestes, que assim nossos ouvintes possam também conhecer um pouquinho da tua história. Então, eu, na minha infância, eu sempre, como um garoto normal, né, brincando na rua, né, saindo com os amigos, se divertindo, e assim, muito tímido, muito tímido, bastante caseiro, né? Sempre fui muito família, nós somos muito família, sempre ali juntos, tudo nós sempre fazíamos juntos. Se vai sair para um lugar, todo mundo acaba indo junto. Então eu aprendi isso, né? Essa unidade de família, né? E também de ser reservado, né? Eu aprendi desde pequeno, né? Já fui ensinado para mim assim, a ser muito reservado. Minha família é muito reservada, né? Então nós não recebemos muitas pessoas, a gente nunca teve assim grandes momentos de festas com muitas pessoas. Então eu aprendi desde pequeno a estar sendo reservado, a colocar dentro da minha casa, a compartilhar das minhas coisas com pessoas que realmente são importantes, que realmente fazem a diferença para a nossa família. Então acho que uma marca que ficou em mim, né, e que até hoje é muito viva em mim, em meu coração, é isso, realmente escolher, né? Eu sempre digo que hoje eu entendo, né, aquilo que meus pais me ensinaram em relação a esse lado de poder brincar, né, viver, mas sempre tendo esse cuidado, né, sempre tentando ver realmente quem está me aproximando. Minha avó sempre falava, né, me diga com quem tu andas e eu vou dizer quem são essas pessoas, né? E isso, hoje eu vejo que isso não escapa muito de Jesus, não foge aquilo que foi ensinado a Cristo. Se nós formos ver, Cristo teve ao lado dele muitas pessoas, rodeado de muitas pessoas, né? E você vê que ele frequentava pouquíssimas casas e também escolheu pouquíssimas pessoas para caminhar com ele, para estar ao lado dele. Ele amou todos, se doou para todos, se entregou de uma forma maravilhosa para todos. Mas essa característica de Cristo, hoje eu vejo da onde ela surgiu já lá de trás da minha família. E é uma coisa que é algo que eu vejo que é muito importante, né? A quem nós abrimos a nossa porta, o nosso lar, a quem a gente senta, convive na mesa familiar, a quem a gente divide as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, né? Isso realmente é uma marca que veio de família, que hoje eu entendo a necessidade
diante do aprendizado cristão, de Cristo, né, que a gente deve sim sentar à mesa com aqueles que realmente acalentam o nosso coração e que também a gente pode fazer a diferença na vida deles, né? Exatamente. Essas são das bases que nós colocamos parcialmente dentro da nossa, vamos falar, praticamente dentro da nossa alma. Observa, se temos esta base que é dada para nós, a base de Cristo dentro de nós, mesmo quando nós não conhecemos ainda totalmente Cristo, nós vamos ver Cristo a partir do momento que nós colocamos em prática. Exatamente. Então, olhando você falando assim, me lembrou lá da minha cidade, né? Aí, fala aí minha cidade, mas tu da onde ela mesmo no Brasil, Henrique? Eu sou de Guaratinguetá, São Paulo. Rapaz, fala esse nome de novo. Já engasguei Próximo de Aparecida. Já engasguei já com essas palavras. Guaratinguetá. Guaratinguetá. É isso aí, essa palavra é linda. Essa palavra é linda. Guaratinguetaense. Exato. Olha, lá pertinho de Aparecida, Seus pais são? Meu pai, ele nasceu no Rio de Janeiro, minha mãe também em Guaratinguetá. Olha, meu pai é carioca. Seu pai é carioca? Meu pai é carioca. Olha, o nome do pai é? Antônio. Antônio e dona? Dona Elza. Elza, quem não conhece Dona Elza é show de bola. Dona Elza é show de bola. Uma benção. É uma benção. Essa aí é uma benção. Mas olha só, tudo, como nós falamos, tudo tem uma base. E essa base vem nós da base de Cristo. E muitas vezes nós não compreendemos, só vamos compreender quando nós crescemos. Aí que nós temos essa nossa dentro de nós, essa raiz que faz o nosso ficar sustentado para então abrir-se mais o nosso leque dos nossos caminhos. Mas nesse momento, mostrando este caminho, falando esse leque, Priscila, minha jovem, vamos para lá. Fala um pouquinho de nós, como que é então Priscila, aquela Priscila lá de Minas Gerais? Bom, eu nasci no Espírito Santo, sou capixaba. Minha mãe é mineira, ela é de Minas. Meu pai é capixaba também. E a gente cresceu, como o Henrique falou, na mesma cultura. Todos os domingos estávamos na casa da minha avó, a família toda. Minha mãe tem 16, com ela são 16 irmãos. Então juntava todo mundo junto. Então sempre a minha avó fazia aqueles pratos maravilhosos, como uma boa mineira, né? Sim. Cozinhava bem, Sim. E sempre juntos. E é uma família católica não praticante no início, né? Minha avó, ela rezava muito, mas eu cresci, fui batizada, cresci um certo ponto católica. Depois meus pais foram para uma outra religião e, como uma boa filha, né, crescendo, eu fui junto com eles. Depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, que eu vim aqui para os Estados Unidos, foi que eu tive essa oportunidade de conhecer a nossa igreja. E de viver realmente isso que o Henrique falou, né? De sentir a falta da família, de estar reunidos, de estar todo mundo junto, de ir na missa aos domingos. Aí que eu fui ver, olha, tá faltando alguma coisa na minha vida, então eu preciso voltar para a minha raiz, que é a igreja. Foi quando eu comecei a ter o primeiro contato de novo com Deus, com Nossa Senhora, que aí que foi começando a minha história na igreja católica. Mas a minha infância foi sempre com família. Meus pais trabalhavam e eu como uma boa adolescente, né, ajudava a mãe em casa, ia para a escola e não era muito de sair, não. Era mesmo somente com a família, todos juntos. Graças a Deus. Essa é como diz, é sempre em tudo nossos inícios, sempre tem mais uma vez falando sobre a base, em tudo nossa vida sempre tem uma base. Sim. E a gente sempre buscando nessa base, acaba a gente conhecendo algo que possa nos levar a outros caminhos ou pode levar o caminho para fortalecer essa base. E muitas vezes essa base pode também ser, como diz, estremecida.
como forma de sair, como forma... Mas na sua infância, quando vocês ali brincando com amigos, brincando ali naquela festividade como criança, a gente nunca pensa na base, a gente simplesmente quer brincar, divertir, como crianças, somos livres, querendo correr da forma das coisas. E nessa brincadeira de vocês sempre temos como assim, eu acredito que vocês já brincaram chamado pique-bandeira, ou pique-cola, ou correndo, ou buscando latinha, ou chutando latinha. A forma dessas brincadeiras como criança, essas aí não levam nós a ter uma felicidade? Sim, com certeza. Eu creio que isso ajuda, né? Faz parte da formação, né? Do nosso caráter, né? Eu penso que aquilo que a gente viveu na infância, aquilo que a gente passou na infância, as amizades, a união, né? Os momentos felizes e até mesmo os momentos de choro, né? Sim, de proibições, né? Que os pais às vezes não deixavam muitas coisas, né? Isso tudo acaba criando em nós hoje o nosso caráter, né? Cria a nossa personalidade, cria aquilo que nós somos, né? Nós trazemos uma bagagem do nosso passado conosco, né? Tanto boa quanto ruim. Exato. Né? E a ruim nós temos que tentar em Cristo, né? Sermos libertos e curados para sermos pessoas melhores. Mas nós trazemos uma bagagem. Eu penso que, como você falou, né? Aí uma porção de coisas, né? Que são muito boas e que trazem essa felicidade, né? E sem contar que essa época não tem a responsabilidade, né? Não existe contas, não existe responsabilidade. Então realmente é um momento de só viver a felicidade, né? A liberdade, né? Ali de inocente, de brincar, correr, né? Esconder. E isso tudo vai gerando em nós, né? Essa característica que nós temos hoje, né? Uns mais desenvoltos, uns mais calados, uns mais tímidos, né? Outros sabem falar mais, outros já são mais silenciosos. Então acho que tudo isso acaba trazendo aquilo que a gente né? A nossa personalidade. Né? Exatamente. Muito importante. Exato. Essa é a importância de nós conhecermos o quem somos. É necessário conhecer. Por isso que a gente, quando falei questão de iniciarmos com a nossa infância, é necessário voltarmos a alguma parte na nosso passado e compreender o que aquele passado significou para nós. E ali, a partir daquele momento, entender aonde que nós possamos ir. E onde, falando, como Priscila, você mesmo acabou dizendo aqui, com 17 anos vieste para os Estados Unidos, é isso? Então, muito jovem. Muito jovem para os Estados Unidos. Sozinha. Sem os pais. Porque meus pais me ensinaram, né, a ser responsável. Né? Eu confio em você, você vai ficar bem. E isso foi bom para mim. Que aí eu cheguei aqui, não sabia falar inglês, não sabia fazer nada, mas a responsabilidade de trabalhar, de poder cuidar de uma casa, eu já sabia. Eu aprendi tudo isso, né? Quando era pequena, minha mãe ensinava a brincar de casinha. Você faz comida aqui, você limpa isso. Então, a mãe, eu penso que lá atrás, as mães tinham mais tempo para ensinar os jovens, as crianças, a ter responsabilidade. Você pode brincar, mas você não tem o celular, né? Hoje em dia tudo é o celular. Exato. E lá não, lá você tinha que fazer as suas tarefas do colégio, você tinha que fazer as suas coisas da casa, aí você poderia brincar, você poderia ficar feliz, fazer o que você quiser. Então, com essa responsabilidade que eu aprendi desde o início, foi muito bom para mim quando eu cheguei aqui, mesmo novinha, com 17 anos, num lugar que nem fala a minha língua, né? Uma parte, observa, uma parte que nós acabamos de falar dessa parte, nessa construção, e que foi gerando dentro de nós, sonhos. Sim. Não é isso? Foi gerando de nós sonhos, com alegria gerou esperança e nessa esperança foi criando sonhos. Sim. Correto. E esses sonhos hoje, quantos desses sonhos estão perdidos nesse mundo que não estão sendo sonhos verdadeiros? Verdade. Estão sendo sonhos falsos.
Não é isso que está muitas vezes acontecendo hoje em dia? Na nossa época, quando nós brincávamos, nós felizes, nós toda alegre, livre, nós começamos a criar dentro de nós esperança, alegria, felicidade, e foi crescendo e foi tornando-se sonhos. Aí eu falo assim, na tua idade, antes de você vir para os Estados Unidos, quais seriam os sonhos de Priscila naquele período? Olha, eu escrevia, boa pergunta, porque eu sempre escrevia que eu ia andar o mundo inteiro, ia conhecer o mundo inteiro. E hoje eu vou em vários países, eu posso em vários países conhecer, né? Ainda vou em muitos lugares ainda, se Deus permitir, mas é um sonho que eu tinha de conhecer. Até aqui mesmo eu tinha o sonho de vir aqui. Não, que lindo, né? Não é? Que lindo, que lindo. Olha só como que vai construindo devagarzinho. E assim eu falo assim, e Henrique, e os teus sonhos quando era guri? Então, é assustador. É assustador porque quando você questionou a Priscila, né, sobre os sonhos que brincava, né, na hora a mente é interessante, né? Nossa mente já liga já ao passado, é como um computador, né, rápido. Exato. A gente não está nem lembrando daquilo, não sabe nem se aquilo está lá, mas, né, quando você questionou, a minha mente já foi. E é assustador porque quando você fez a pergunta, eu me lembrei que uma das coisas que eu gostava muito de brincar, né, porque criança ainda, eu sempre falava para minha mãe, eu tinha alguns papéis na mão e eu lia esses papéis, eu colocava alguns amigos assim comigo, né, e era como se eu estivesse ensinando eles. E eu falava que eu estava ensinando eles não no Brasil, mas eu falava que eu estava nos Estados Unidos. Pequeno, criança. Minha mãe ria, eu lembro. Quando você falou, minha mãe ria. Assim, ela ria, né? Eu não sei da onde que eu tirava isso, eu não sei da onde isso vinha, mas aquela brincadeira toda era que eu estava ensinando meus amiguinhos ali, dando aula para eles, mas aqui, nessa terra. Então, é assustador. Sim. Né? E o mais assustador ainda é que na nossa cidade tem uma padaria que ela é fabulosa, ela tem assim, cada doces, bolos, nossa, é muito gostoso. Agora você foi lá, né? Você conheceu, estou só salivando até de lembrar, né? E também é assustador porque nessa padaria o meu pai às vezes nos levava, eu e meus irmãos, porque a gente tinha coisas que a gente gostava de comer nessa padaria. Então, final de semana, ele fazia essa graça pra gente, né? Ia lá e levava a gente. E interessante é que eu lembro, pequeno, criança de tudo. Eu lembro que eu colocava as minhas mãos no vidro, assim, né? E eu falava assim, nossa, é tudo tão lindo, tudo tão bonito, pai. Um dia eu vou trabalhar numa padaria e vou fazer muitos bolos, mais bonitos que esses. E hoje, eu brincava que eu estava nos Estados Unidos dando aula e falei pro meu pai que eu ia trabalhar na padaria. Hoje eu trabalho numa padaria e sou nos Estados Unidos. Como que é? Assustador. Exato, assustador. Incrível. Olha, lembra como são os desígnios de Deus? A gente não espera, mas já foram criados dentro de nós. Já se foi construído dentro de nós. Incrível. E nós fomos crescendo com isso dentro. E a gente vai então colocando isso passo a passo. Devagarzinho. Nós vamos colocando de passo a passo. Mas isso depende de onde nascemos ou não. Isso depende de onde nascemos ou não? Depende, não entendi. Essa base que nós vamos crescendo é de onde nós nascemos, nós criamos essa expectativa de gerando esses sonhos e vamos então devagarzinho criando, mas somente nesse estilo de situação ou pode me dizer também que pode ser em outras situações? Eu penso que eu realmente, se eu for parar para pensar, né, tipo, em relação a estar aqui nos Estados Unidos, quando eu brincava, né,
não sei realmente de onde veio isso, porque eu não me lembro em nenhum momento dentro da família da gente falar sobre viajar para fora, estar trabalhando, né, no exterior. Nunca, realmente, por isso que eu falei a palavra assustador. Sim. Porque realmente, se eu for analisar, eu não sei nem da onde que veio o desejo de brincar, porque eu poderia estar brincando, ensinando, e lá. Mas eu tinha essa característica de falar, não, estou nos Estados Unidos. E tipo, eu não me lembro se tinha um desenho, se tinha uma conversa, não me lembro realmente da onde fermentou, né, esse desejo. Mas, é como você falou, eu penso que Deus infunde em nós muitas coisas, né? São infundidas no nosso coração. Sim. Né? O mistério da vida, o mistério de Deus, o mistério de como acontecem as coisas, como eu vim parar aqui, né? O que realmente me trouxe aqui. Então você fica assim olhando e você realmente vê que o que Deus planeja é maravilhoso. É maravilhoso, porque às vezes você não quer, às vezes você não deseja, e você vê que Deus vai dando um jeito, uma maneira, porque quando você entrega os seus caminhos a Deus, você muitas vezes pensa que aquele caminho, aquela direção que está sendo tomada, não é a que você quer, não é a que você deseja, mas de repente você vê que se realmente você não tivesse passado por aquilo que você passou, enfrentado o que você passou, né, o que surgiu no caminho e vencido, você chega e vê que você não estaria vivendo, né, o máximo de Deus, os manjares de Deus, né, os sonhos que não são seus, mas são de Deus, incluídos com os seus, que é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Essa é a dádiva de Deus, né? São tantas coisas lindas que nós temos que poder conversar. Ameados, aí, só observa, já estamos voltando com esse nosso querido bate-papo que tá uma benção aqui. Nós já estamos buscando esses frutos, esses manjares que tá aparecendo aqui, que tô até saboreando ele. Eu acho que eu vou dar uma passada lá naquela padaria agora, comprar aquele pãozinho. Olha aquele pãozinho de mel, da hora. Mas segura aí, já voltamos com mais um pouquinho na nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela sua web rádio Amparo. Já voltamos, até tchau. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hey, 'cause all my life you have been faithful. Oh yes you have. Your
playlist favorita. Web Rádio Amparo. Aqui é bom demais. Estamos apresentando Igreja em Missão pelo Mundo. Voltamos a apresentar Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação: Diácono Alex Garcia. Web Rádio Amparo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. Esse amado, já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja em Missão pelo Mundo aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Sejam vocês mais uma vez bem-vindos aqui nesse nosso programa, onde que nós queremos levar um pouquinho de Cristo para vocês conhecerem um pouquinho deste amor de Deus, onde que Deus toca, Ele transforma. Onde que Deus coloca a mãozinha dele, jovens, tudo é transformado. Amém. E nessa transformação, vemos aqui essa transformação nos nossos irmãos Henrique e Priscila, vieram então para os Estados Unidos. Fala, Henrique, como que tu vieste dos Estados Unidos? Então, meu irmão, Alex, da bênção. A primeira vez eu vim para passeio, né? Eu tinha um amigo meu já morando aqui e eu vim passear, vim tirar férias. Eu fiquei 40 dias, né? Realmente não foi um lugar que eu gostei. A experiência que eu tive aqui não foi boa. Eu estive com muitos brasileiros, né? Durante esses 40 dias eu estive com muitos brasileiros, famílias, pessoas que trabalham aqui. E a minha experiência não foi muito boa, porque eu senti uma frieza muito grande entre os brasileiros que estavam aqui. Era como se fosse pessoas totalmente diferentes daquelas que eu conhecia no Brasil, né? As pessoas que eu conheci aqui, elas tinham uma gana, uma ganância em relação ao meio material, ao dinheiro. Então, aquilo foi me estafando de uma forma muito grande, porque aonde eu ia, e eu tinha contato com as pessoas, a gente só falava nisso, só se ouvia nisso, né? Quando as pessoas vinham falar comigo, já vinham perguntando, quantas horas você faz? Quantas horas você trabalha? Eu estava aqui de férias, eu estava passando férias, né? Então, você só ouvia isso, quantas horas você faz, quanto você ganha, o que você já tem, o que você já comprou, qual é o seu carro, você já tem alguma coisa no Brasil, você já levantou algum prédio, quais são os seus sonhos. Então, isso realmente causou em mim uma estafa muito grande, porque eu nunca tinha visto tantas pessoas falarem da mesma coisa e com a mesma intensidade, que é o dinheiro. Então, foi um choque muito grande para mim de realidade. Sufoca. Essa é a palavra. Sufoca. Você encontrou a palavra exata. Sufoca. Eu me sentia sufocado no meio daquelas conversas, no meio daquelas reuniões. Eu ia almoçar, eu chegava assim, meu Deus do céu, vai chegar lá, vai falar do dinheiro, quer ver? E dito e feito, ninguém falava da comida, ninguém falava de como foi o dia, ninguém falava da família, ninguém falava do que o filho fez ou deixou de fazer. A conversa era dinheiro. O que conquistou, que casa que comprou, que vai comprar agora isso, vai comprar aquilo, que tá vendo isso, que vai contratar, não sei. Então aquilo é sufocante, porque eu fiquei 40 dias, basicamente, ouvindo falar de dinheiro. Ouvindo falar de dinheiro, de carro, de trabalho, de horas, de sonho que vai ter, que não vai ter. Então isso realmente foi muito ruim. E eu fui embora falando que eu não ia voltar. Falei assim, eu não quero voltar num lugar desse. Porque, não me acrescentou em nada. Não foi um lugar que me acrescentou em nada, não mudou nada em mim. Pelo contrário, uma decepção muito grande em relação a como que as pessoas podem ficar tão dependentes a servir o dinheiro. Sim, né? Sim. Tudo envolve o dinheiro. Né? A família, o dinheiro, o filho, o dinheiro, projeto, dinheiro, conquista, dinheiro. Então isso realmente causou um choque em mim. Eu queria estar bem longe. Mas eu fiz pessoas, né? Eu fiz amigos, fiz colegas aqui, né? Nesse período, né? Conheci famílias e voltei realmente com o intuito, né? De não pisar mais aqui. Eu até lembro que quando eu estava no avião, eu falei assim, eu nunca mais ponho o pé nessa terra, né? E a gente não pode falar, né? Nunca mais. Exato. Né?
É bom que não se fale, nunca diga nunca mais. E dito e feito, uma família muito querida, né? Um casal muito querido que eu conheci, né? Estava passando uma situação muito delicada, né? E me pediu para estar ajudando, e eu acabei retornando. Mas em questão desse aporte, voltando no Brasil, voltando no Brasil, que tem uma coisa aí que a gente sente. Quando a gente está em Cristo, a gente é uma esponja nova. Sim. Certo? Sim. A gente é uma esponja nova. Sim. E quando a gente vai trabalhar para Cristo, a gente como esponja nova, acaba a gente absorvendo as coisas que se encontram ao nosso redor. Então isso quer dizer que nós pegamos as coisas ruins, o que é de nosso bom, passamos para aquelas outras pessoas. Exatamente. Nós estávamos cheios de Cristo. Você lembra quando nós falamos aqui no nosso início? A gente sempre quer doar aquilo que é de Cristo para as pessoas. Exatamente. Para que as pessoas vivam aquilo que nós estamos querendo viver. Então, como nós somos essa esponja, colocando aqui uma forma dessa esponja, você vieste aos Estados Unidos, você veio como esponja nesse país, ver como que era aqui, chegando aqui, começou então beber de outras coisas. Um conflito. E aquilo foi enchendo essa esponja, e essa esponja, quando está tão cheia, não tem ninguém poder espremer, poder jogar fora, ela se sufoca. Exatamente. Não é isso? Aí acaba então, quando volta no local, a gente volta o quê? Não pisa lá mais, que lá no lugar. Nunca mais vou lá. E quando a gente chega lá no grupo de oração, a primeira coisa que nós fazemos no nosso grupo de oração, jogar para fora tudo aquilo que nós bebemos de ruim para fora. Aí vem então a cura e a libertação. A gente vem as orações, a gente vem fazendo tudo. E aquilo foi te limpando de novo, certo? Olha que interessante, isso que você falou é muito interessante. O lance da esponja, né? Sim. A gente vai captando tudo isso, né? E como foi, como era uma coisa vivida aqui, né? A busca do sonho, do dinheiro e de um ter mais que o outro, né? Você vê os tipos de conversa que um passou a perna no outro, então é algo muito triste. Mas olha para você ver que interessante. A esponja enche, né, daquilo que é ruim, né? Foi ruim aquilo. E olha que interessante a frase, né? Eu nunca mais piso nessa terra. Olha para você ver como que nós temos que nos vigiar. Como que a gente tem que estar todo momento atento aos nossos sentimentos. Por quê? Naquele momento em que eu vivi durante os 40 dias somente falar em dinheiro, aquilo me estafou, como você falou, me deixou sufocado. E por eu, Henrique, homem, carne, estar sufocado, o desejo que surge na minha alma, na minha carne, é não pisar mais naquele lugar, não estar mais convivendo com aquelas pessoas que estão naquele lugar. Isso me afasta como homem carnal. Mas, na verdade, se nós formos ver, foge, é por isso que eu estou falando, o quanto que nós temos que nos vigiar, para que a gente não caia na esponja que suga e que foge e que corre. Porque Cristo veio por eles. Cristo morreu por eles. Sim. Cristo ama cada um deles. E a minha visão quando eu fui embora era do quê? Era de desprezar, deixar de lado, colocar para trás. Então, uma das coisas que eu aprendi na caminhada é que se eu não vigiar, eu posso perder uma alma que pode me ofender, que pode derramar em mim o veneno que ela traz, derramar em mim o mal que ela traz. E se eu não vigiar, eu posso cair e correr o risco de não dar atenção, de não dar amor,
de não estar presente, de não ser a diferença nessa vida. Porque se eu vi tudo isso de ruim, tinha um motivo. Exato. Era para trabalhar em cada um, para que essa busca, essa ganância fosse quebrada. E que tudo isso que eles buscam só pode ser levantado e conquistado com Cristo. Porque em vão é aquele que trabalha sem a presença de Deus. Exatamente. É essa que, olha aí, a outra parte em cima disso vai falar sobre o que? Quando nossos corações estão sujos, nós não conseguimos escutar a voz de Deus. E quando nós não escutamos a voz de Deus, escutamos a voz de quem? Do humano. Exatamente. Da carne. E vamos agir, agir como humano, e não no espírito que é totalmente contra e inverso à nossa vontade, né? De não fugir. Cristo não fugiu. Cristo não fugiu. Cristo foi escarrado, humilhado, nu, crucificado, perseguido. E ele não fez nada de ruim. Ele só fez coisas boas. E ele não correu. Ele não fugiu. E ainda podia ter feito todo mundo virar pó cinza com um piscar de olho. Mas ele estava ali e disse para Deus: perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E na minha caminhada eu fui aprendendo isso, né? Muitas vezes aquilo que eu ouço, muitas vezes aquilo que me desagrada, muitas vezes aquilo que me fere, eu sempre uso essa frase: Deus perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então essa é uma frase que eu carrego na minha caminhada de conversão e sempre uso quando eu encontro coisas assim, que um dia me fez correr, mas que hoje eu tenho consciência que eu tenho que permanecer ali. Porque se Deus me colocou ali, é porque eu tenho uma obra para ser realizada ali. Então nessa mesma obra, foi o sinal que Deus te chamou para retornar aos Estados Unidos. Exatamente. Foi nessa mesma obra então que Jesus chamou você vir aos Estados Unidos, para que você pudesse colocar em prática aquilo que Jesus já tinha colocado no teu coração. Exatamente. Quando tu era criança. Exatamente. Naquele sentido, para que você pudesse colocar o sentido do amor de Cristo, para que as pessoas pudessem então viver. Não Exatamente. É isso? E isso então, vieste Henrique de novo para os Estados Unidos, de malinha, poder fazer então aqui a obra do nosso Senhor. E nessa sua estada nos Estados Unidos, voltando de novo para os Estados Unidos, acredito então que começou então seu trabalho trabalhando em saber pastoreando os locais, para que você pudesse então se estabilizar neste local, onde que hoje eu acredito que você encontra em Radisson, né? Isso, moramos em Radisson. Mora em Radisson. Eu queria só complementar uma coisa que você falou e que veio muito forte no meu coração. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado por esse prisma, mas ouvindo você falar, Deus revelou meu coração. Olha que interessante, eu fui embora, né, com essa visão, né, errônea dessas pessoas, com aquilo que eu vivi com essas pessoas, né, que não me criou laço com nenhuma delas, mas eu criei laço com esse casal, né? E a minha volta para cá, na atenção de Judá, foi porque existia amor, né? Então Deus criou de alguma forma no meio disso tudo amor, porque talvez se eu tivesse somente ido com a visão que eu tinha retornado ao Brasil, provavelmente eu não teria a visão que hoje eu tenho, de que todos têm que conhecer Jesus. Né? Então é a forma que Jesus trabalha. Às vezes, Deus, no meio de tantas coisas, Deus cria um laço para que possa você ser usado, né? Ali diante daquele, né? aquele casal ali. Foi um instrumento de amor para que eu viesse e permanecesse. Depois deles, eu comecei a trabalhar num grupo de oração, né? Conheci o grupo de oração de Framingham, onde conheci pessoas maravilhosas, pessoas de Deus. Participei do Ministério de Música, que eu trago no meu coração, o baterista, que eu tenho muito amor por ele, né? Nossa, um cara não de Deus mesmo, muito alegre, muito bacana. E ali eu vivi um tempo, alguns meses, né, de uma experiência ali no grupo de oração. E depois eu vim saber que o Ulcer precisava, né, até na época era a Neuza, que
estava tomando frente, querendo abrir o grupo. E aí então nós fomos trabalhando, e eu fui conhecendo mais pessoas, fui me envolvendo e criando laços. Deus foi colocando laços e trabalho dentro da igreja, e estamos juntos. Não voltei, né? Acabei criando lá, conheci minha esposa aqui, e hoje eu vejo como que Deus trabalha na nossa vida de uma forma maravilhosa, que às vezes nós não conseguimos entender muitas vezes as situações, as coisas, né? Não foi fácil, o início aqui não foi fácil. Eu lembro que no meu primeiro trabalho, os brasileiros olhavam para mim e falavam assim: isso é novo, aqui é terra que filho chora e mãe não vê. E eu sempre não entendia direito, né, a profundidade dessa frase, até que realmente eu passei por isso e vivi isso na minha carne, né? Então no início foi bastante difícil, tentei retornar, né, depois de 6 meses, né, 4 meses aqui, arrumei minha mala, arrumei tudo, tentei voltar, só não voltei porque, como eu falei, Deus coloca anjos para poder Ele cumprir a obra. Quando você pede para Deus tomar a frente do seu caminho, e você deixa com que Deus invada e tome conta do seu livre-arbítrio em muitos momentos de decisão na sua vida, você começa a ver que realmente coisas acontecem que você não vai gostar, você não vai se alegrar muitas vezes, mas depois lá na frente você vai ver. E Deus coloca anjos, pessoas que vão realmente fazer com que todo esse enlace, né, aconteça como Deus quer, né? E eu me lembro que uma amiga da igreja entrou já com mala pronta já para sair, para voltar para o Brasil. Eu me lembro que essa amiga segurou minhas mãos, né? Eu espero que ela esteja ouvindo isso, né? O nome dela é Ângela. Eu me lembro que ela segurou nas minhas mãos, na mala, e falou assim: você não pode voltar. Eu disse: não, eu vou voltar. E ela disse que Deus ainda não cumpriu o plano dele nessa terra, na sua vida. Então, o que eu aprendi, né, desde o início de vir para os Estados Unidos, hoje eu olho para trás e vejo que muitas vezes nós queremos voltar. Muitas vezes a gente quer desistir. Muitas vezes a gente pensa em abandonar tudo, largar tudo. Mas a gente tem que parar e pensar se realmente, e questionar todo momento, se realmente a obra que Deus tem para você já está realizada, já foi finalizada. Então, diante de todo o desejo de voltar, diante de todo o desejo de desistir, diante de todas as vezes que a gente tenta parar, nesse momento a gente deve questionar a Deus: Senhor, Tu fizeste em mim a Tua vontade? Tu completaste em mim os Teus desígnios, a Tua vontade? E daí, diante da resposta desse Deus, então você tem que continuar a fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. Não muitas vezes aquilo que você pensa e deseja, mas sim aquilo que Deus quer, porque sempre é o melhor. Sempre é o melhor. Falo por experiência. Todas as vezes que nós escolhemos, nós vamos cometer erros. Sempre que nós escolhemos aquilo que Deus coloca na nossa frente, aquilo que Deus nos guia, é certo, é vitória, é sucesso, é alegria, é paz, é amor, é mansidão, é manjar de Deus na terra. Verdade, com certeza, 100%. É isso que nos leva. Isso me fez, sabe, lembrar de uma forma. Eu lembro assim, na minha cidade, quando meu pai tinha um supermercado na época, a gente tinha aqueles baleiros, e naqueles baleiros tinha a quantidade de balinhas que você podia escolher. Tinha variedades. E nessas variedades você escolhia a balinha que tu queiras. Então tinha uma balinha de coco lá que eu gostava muito. Então eu peguei a balinha de coco, e nessa balinha de coco, quando eu fui poder olhar ela, olhei para frente da balinha de coco, tinha várias outras qualidades. E quando foi assim, a escolha é diferente. Exato.
Observa que a escolha é diferente. Então, isso faz com que nós possamos ter esse discernimento em Cristo. Porque Cristo nos entrega o que Ele de fato quer para a nossa vida. Exatamente. Não adianta somente descascar a bala. Ele vai mostrar para nós um outro além. Tem muito mais. Muito mais para E nos dar. muito melhor. E muito melhor. Né? Você estava falando daquela balinha e Deus tinha uma mansidão, né? Eu estou no exemplo da bala, né? Mas isso é a nossa vida. A gente pensa e sonha tão pequeno, né? E Deus tem muito mais. Muito mais para dar e para realizar a nossa vida. Exato. E neste contexto, vemos que então, como que Deus tem muito para nos dar, porque nós conseguimos em Cristo ver além, porque quem mostra para nós é o Espírito Santo. Exato. Ele que fala para nós o além. Exato. Foi então que, vamos dizer assim, Priscila, que você começou a ver este além, a busca um pouquinho mais de conhecimento em Cristo e buscando não mais querer saciar as tuas sedes, mas agora querer saciar a sede dos teus filhos, querer saciar a sede daqueles que se encontram ao teu lado, porque já eles precisam também beber dessa mesma água, e como que a gente está sempre aqui falando nessa parte. Então, no seu caminho, então, nesse grupo de oração que você começou caminhando e você vendo, você foi experimentando. Sim. Vamos fazer deste ver o além. Não somente daquela pequena bala que você podia descascar e consumir naquela bala acabaria ali, mas Deus te mostrou o que você poderia ter um pouco mais. Não é isso? É isso mesmo. E esse além foi indo, né? Várias formações, comecei a participar. Ainda não servia, mas fora, né? Como eu falei antes, limpar o banheiro. Eu fui chamada a ser intercessora por uma pessoa num grupo. Foi aí que eu conheci o Henrique. E nesse canal de intercessão eu comecei a participar, eu comecei a orar. Foi até engraçado que o dia que eu conheci a Petela, ela era coordenadora, né, do Exército de Jesus, juntamente com o Henrique e a Tatiana, os três eram os coordenadores desse grupo do WhatsApp. Ela perguntou para mim assim, um dia que a gente se conheceu, né, num retiro, ela falou assim, de onde você é? Eu falei, eu sou do Espírito Santo. Você é do Espírito Santo, eu tenho um grupo, você gostaria de participar? Mas olha, a gente ora 24 horas. Se você não rezar no horário que for posto para você, eu vou arrancar você do grupo. Você topa participar? Eu falei, topo. Então essa sede dentro de mim, né? Não, eu quero. Aí eu lembro que o Henrique orava nas madrugadas, 3 horas da manhã, tava todo mundo orando. E eu achava aquilo tão maravilhoso, assim, gente, todo mundo rezando, todo mundo orando e muitas maldições sendo quebradas na vida das pessoas. Na minha própria vida, tem até um testemunho que o Henrique, ele não me conhecia pessoalmente, ele orando numa dessas madrugadas, o grupo, acho que tinha mais de 100 pessoas nesse grupo de intercessores. Ele falou que tinha uma pessoa que tinha ganhado um cordão de ouro, um cordão, ou uma joia, eu não lembro muito bem o que ele falou, e que era para analisar, porque aquilo não era bom para essa pessoa. Era um anel e uma gargantilha. E eu, como eu vim para cá com 17 anos, antes eu ganhei um anel de um rapaz. Ele me deu um anel de uma pedra azul, um anel solitário, né, de uma pedra. E o Henrique foi revelado que esse anel era consagrado ao espiritismo. E quando eu descobri que esse anel ele deu para mim, eu não quis casar com ele. Ele falou, você quer casar comigo? Eu falei, não, nem namorada eu era. Ele só gostava de mim, me deu o anel. Eu disse que não, ele ficou com muita raiva. E logo quando eu vim para cá, eu vim noiva para casar aqui, me casei aqui com uma outra pessoa e o Henrique descobriu isso. O Espírito revelou para ele. E quando eu quebrei, as coisas começaram a caminhar na minha vida. Lembra quando eu disse lá que estava tudo dando errado, né, na minha vida? Por quê?
quando a gente não coloca Cristo, né, em primeiro lugar, pede Ele a direção da nossa vida, a gente faz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Eu me casei com uma pessoa que tive 2 filhos, 2 filhas com ele. Ele foi embora para o Brasil, eu fiquei aqui sozinha para cuidar de 1 aninho e 40 dias de nascido das minhas filhas. Eu tinha meus pais para me ajudar, mas você é a cabeça, você é o pai e a mãe, e num país diferente. Depois que eu me separei, eu era ilegal, né? Eu não tinha documento, morria de medo, tinha que dirigir, porque aqui também não tem condições, sabe? De pegar ônibus, condução, igual no Brasil. Naquela época, tantos 20 anos atrás, era muito difícil um brasileiro viver aqui. Então eu sofri muito, porque eu não podia voltar para o Brasil, eu tinha medo de perder minhas crianças, do governo tomar de mim, e assim, eu estava vendo uma situação. Aí me casei de novo, aí tive um filho, 3 filhos. Nisso que eu me casei, que foi que, mesmo assim, sem pedir permissão para Deus, e fui, acabou que eu entrei na igreja católica para poder casar. Porque eu nunca era casada antes. Eu me casei sem crer, sem saber de nada. Fiz catequese antes, sem saber de coisa nenhuma. O que está acontecendo aqui? Eu vou fazer só porque o padre mandou. E me casei. Depois disso, de passar tantas escolhas ruins na minha vida, que eu estava vendo que estava tudo errado, tudo caminhando errado, foi que nesse processo que eu estava lá, que o Henrique viu, que tinha uma pessoa que tinha uma joia que eu quebrei, que as coisas começaram sendo claras para mim, comecei a aprofundar mais na doutrina da igreja, mais no grupo de oração, recebi muitas orações, foi muitas curas que aconteceu na minha vida, que aconteceu algo muito ruim também, que aí eu acabei separando, divorciando, e tive o processo da nulidade. Com a graça de Deus eu recebi, e foi nesse processo de intercessão que eu conheci o Henrique mais a fundo, que eu comecei a servir com o padre exorcista. Ele me chamou, ele sabia que eu rezava, ele falou, vem trabalhar comigo. Aí eu fui para poder aprender, e o Henrique estava lá, e foi até engraçado, né? Eu queria até compartilhar com você que numa noite, depois de uma noite de possessão que teve uma pessoa, que foi uma batalha bem desgastante. Bem desgastante. O padre, eu e o Henrique, aí o padre sentado na ponta da cadeira, o Henrique perto do padre, eu na outra ponta. Algo falou para mim pela primeira vez. Mas eu sei que algo falou para você pela primeira vez, mas daqui a pouco voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Segura aí, daqui a pouco sabemos um pouquinho mais dessa história. Igreja em Missão pelo Mundo, direto de Worcester, na Web Rádio Amparo. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus.
indesejável. Anelamos por ti, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, queremos ver tua face. Mostra tua beleza, quero ver tua face, Igreja em Missão pelo Mundo. Voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja em Missão pelo Mundo aqui pela nossa web Rádio Amparo. Mas como aqui nós estávamos falando com Priscila e com Henrique. Mas aí, Priscila, continua para nós. Aí algo falou no meu ouvido bem nítido: você vai se casar com o Henrique e o padre Eduardo vai casar vocês dois. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei assim, eu tô ficando doida. Aconteceu alguma coisa. Aí terminou, a gente termina com as orações, né? Cada um foi para sua casa. Mas quando eu saí na porta, eu olhei pro... Na época eu chamava de irmão da benção. Ô, irmão da benção. Ele é uma benção. Irmão da benção. Aqui, irmão da benção, tem uma novidade para você. Eu virei aqui, de o irmão sério. da benção. Ó, o Espírito Santo me falou que você vai casar comigo. Jesus Cristo. Foi bem assim. Eu falei, olha, irmão, não sei não, mas você vai casar comigo e o padre Eduardo vai casar. Eu do nada virei para ele virou para mim. O que você disse? Era umas 11h30 da noite, mais ou menos, eu cansado, né? Nossa, esgotado. E indo embora. Eu tinha que ainda dirigir 1 hora para casa, né? Porque a gente eu ia 1 hora. Ela morava do lado da igreja, mas eu tinha que dirigir 1 hora. Eu olhei para ela assim, olha, eu acho que você tem que rezar. Vai orar, você ganha mais. Foi isso que eu falei. Vai orar que você ganha mais. E ela acha que ela orou tanto que pronto, casamos. Acabou casando. Orei mas, muito. exato. É essa que é quando o Espírito Santo, quando fala, Deus fala, né? E tudo Sim. acontece, É né? lindo. E vai mudando toda a situação. Então esse foi como vocês se conheceram e praticamente como se casaram. Exato. E a partir Sim. desse momento vão falar uma coisa. Mas eu quero buscar algo um pouco mais. Então, como nós, Igreja em Missão pelo Mundo, também temos a questão do missionário. Como você mesmo disse, que você veio aqui nos Estados Unidos, você começou a trabalhar também em questão de formações. Começou Isso. trabalhando com um grupo de oração, foi ajudando a formar o grupo, foi ajudando então criar os grupos, né? E também o Ministério de Progressão, foi levando a pregação. Fala um pouco então para nós sobre este teu ministério, juntamente com a tua esposa hoje, como que vocês estão trabalhando nessa missão evangelizar, de levar a palavra de Deus para todas as pessoas que possa conhecer Cristo por meio de vocês. Amém. Uma das coisas que é muito importante, e a gente até conversou, né, fora agora do áudio, né, agora incluindo, é a importância de você ter alguém do seu lado que te apoie, que te ajude e que caminhe com você. Isso é muito importante. Deus colocou uma mulher do meu lado que é sábia, uma mulher que me ajuda, que realmente me ampara nos momentos que eu preciso e que eu posso contar com ela, né, ao meu lado. Isso é muito importante. Caminhar junto e levar o Evangelho. E, como eu disse, é algo para mim que alimenta meu coração, minha alma,
né? E me coloca cada vez mais perto de Jesus, né? Poder ensinar um pouco do Senhor. E eu sempre digo que sempre quando eu vou levar o Evangelho, ou seja numa pregação, ou seja numa formação, ou numa oração, né, de caso espiritual, como a gente trabalha, eu sempre digo que Deus nos ensina, sempre. Né? Não tem nenhum ensinamento, não tem nenhuma pregação, não tem nenhum lugar que eu vá que eu não retorne para minha casa com um ensino muito grande de Deus na nossa vida, né? Nós voltamos, regressamos para casa já conversando naquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus mostrou, aquilo que Deus fez. Então é maravilhoso poder servir, né, as comunidades que nos chamam, e a gente vai com muito amor, vai com muito carinho, na possibilidade que a gente pode atender. Tem lugares que são muito longe, que ainda a gente tem que se organizar melhor para poder estar chegando, né? Mas a gente faz o máximo que a gente pode para estar atendendo aí, estar junto com as pessoas. E é lindo porque você só não vai levar, né, a palavra, você não vai somente levar Jesus. O bonito e o lindo disso é que você sempre volta cheio de Cristo, você sempre volta cheio de Deus. E o Senhor coloca certas pessoas também, começa a pôr certas pessoas que são longe e que você não tem muito contato com elas, mas existe uma ligação tão forte espiritual, uma ligação de amor, de carinho, de afeto tão grande, que você só vê mesmo acontecer porque Deus está no meio, o Espírito de Deus está no meio, né? Pessoas que a gente às vezes não vê um tempo, quando a gente se encontra, né? Pessoas de New Jersey, de Nova York, que a gente vai atender, né? São pessoas que moram longe de nós. Ontem nós tivemos com um casal também, que já fazia um bom tempo, né? Sim. Que nós não estávamos juntos. 2 anos. 2 anos sem sentar na mesma mesa. Mas é tão maravilhoso que quando nós estamos juntos, é um elo tão grande, é um amor tão grande. É algo que Deus cria, que você não tem explicação. Você vê que realmente Deus criou aquele laço, né? Eu sempre digo para Priscila que Deus é tão bom comigo, que quando eu vim para cá, eu vim sozinho. Então, a maioria das pessoas, quando se pergunta, eu tenho meu tio, eu tenho minha tia, tô com a mulher, e você não vê muita gente que está sozinha aqui, né? E eu vim sozinho. Deus é tão bom comigo, Alex, que eu, né, comento com ela sempre, que até mesmo família Deus tratou de erguer na minha vida aqui. Deus ergueu uma família que ela é viva no meu coração. São pessoas que me apoiaram em momentos de dificuldade. É uma família que me apoiou em momentos que eu mais precisava de família, de ter uma mãe, um pai, um irmão para poder olhar, segurar, um abraço, porque nós somos seres humanos. A gente precisa desse contato vivo, né, da família, e até isso Deus não deixou de levantar na minha vida, né? Eu tenho vocês, né, como minha família, tenho vocês vivos no meu coração, e não importa o tempo que a gente passa junto, né? Não importa o tempo que a mãe Zenaide, né, tá longe, tá nas viagens dela, né? O pai Matias, né? Não importa. Quando nós estamos, basta se aproximar para a gente perceber o laço poderoso, que não existe ser humano nenhum, que não existe força nenhuma a não ser divina para ser criada. Porque a gente não precisa palavras, a gente não precisa tá demonstrando, basta olhar. Nós os conhecemos no olhar, e para criar esse laço de conhecer alguém pelo olhar, é só Deus que pode criar, é só intimidade, né? Então Deus ele é assim, perfeito em
todos os âmbitos, todas as áreas. Ele vai te suprindo, Ele vai te acolhendo, Ele vai resolvendo tudo. Ele vai saciando os seus anseios, suprindo suas necessidades, te auxiliando a cada momento. Porque, como você falou, como esponja, nós levamos essa água viva, né? Essa esponja encharcada de Cristo. E as pessoas estão sedentas dessa água, né? E eles vão sugar essa água, eles vão beber até o último caldo. E a esponja vai ficar seca, ela está seca novamente, ela tem que se encher novamente. E aí onde entra Deus. Entra Deus poderoso para suprir as suas necessidades, as suas carências, os seus sonhos, a presença das pessoas. Deus cuida de tudo, não somente o espiritual, porque nós não somos somente espírito, nós somos também carne, né? E Deus supre todas as nossas áreas, todos os nossos anseios. Ele vem e Ele irriga novamente essa esponja com poder, com autoridade. Deixa ela derramando a água novamente, porque Deus sabe que novas pessoas vão vir beber dessa água e precisam beber dessa água. E nós também temos que estar nesta água, embebidos nessa água. Principalmente nós temos que estar embebidos nessa água, já que fomos escolhidos para poder estar levando dessa água para beber. Então eu sempre peço para Deus: Senhor, me enche, me transborda, né? Já que o meu coração tem o desejo de levar a sua presença, né? Então, aonde eu vou, eu sempre peço que eu seja desaparecido, que eu não seja visto. Sempre eu peço isso para Jesus, que a minha presença não seja notada, mas que Deus não passe despercebido em mim. Que Deus não passe despercebido no meu olhar, no meu falar, no meu abraço. Foi tão lindo ontem, né? Quando nós estávamos com essa família, eles estão passando uma dificuldade agora nesse momento. A casa deles pegaram fogo, né? Eles estão num momento bem delicado. E foi tão lindo poder ouvir. Eu não falei nada, simplesmente dei um abraço. Foi um abraço que eu dei, um abraço. E de repente, logo em seguida eu ouvi: eu precisava desse abraço de Cristo na minha vida. E eu estou recebendo ajuda de todos os lados, monetária, recebemos dinheiro, recebemos ajuda de imóveis, recebemos ajuda de todas as áreas. Mas é tão difícil encontrar pessoas que podem parar e doar seu tempo para nós. Isso é lindo. Sim. Você parar e doar o seu tempo. As pessoas podem dar o material, mas elas não querem parar, elas não querem ouvir, elas não querem doar o tempo para as outras pessoas, porque muitas vezes as pessoas aqui têm um engano de pensar que o tempo é dinheiro, e se o tempo é dinheiro, tem que estar trabalhando para ganhá-lo, né? E não é assim que nós devemos pensar, porque tem muitas pessoas que estão precisando de um pequeno tempo, de um abraço, para poder se reerguer, para poder encontrar forças novamente para lutar. Exato. É neste abraço que de fato nós encontramos Cristo, e neste abraço é que nós choramos as nossas dores, choramos as nossas esponjas cheias. É nesse abraço onde que a gente de fato derramamos aquilo que falta, Cristo. Isso, exato. Imagina, perdemos muitas coisas materiais. Exato. Mas às vezes naquelas coisas materiais a gente fala: porém, foi o meu suor, foi o meu trabalho, foi a minha vida, foi tudo que eu coloquei tudo aqui dentro. Por que agora está indo embora? Mas na hora que encontra uma pessoa que nos dá um abraço, que nos leva a relembrar Cristo, Cristo fala: mas fui eu que te dei tudo isso. Aí que nós lembramos, de fato, quem é Cristo na nossa vida. É isso que nos faz aí eu encontro esse amado que deseja ser amado. Olha como é lindo essa frase, né? O amado que deseja ser amado. Isso. Como que isso possa acontecer? Só quem conhece é aqueles que estão com Cristo. Exatamente. Exatamente. Você chegou num ponto muito bonito. É o que conhece o Cristo. Exato.
Se aqueles que não conhecem Cristo não conseguem amar. Não. Exatamente. Conseguem dar o material e pensam que o material é amar. É. E não é dessa forma. É isso que nos resgata. E eu acredito que isso também que vocês têm visto muito quando vocês vão nas suas... quando vocês são convidados a levar a palavra de Deus nas outras comunidades. Sim. Exato. É isso que você está vendo com os outros brasileiros. É isso que você está vendo com as outras pessoas que se encontram ao redor. Exatamente. Por exemplo, você vai em Nova York, que é uma cidade dada como a cidade bonita, mas é somente aquele centro de Manhattan. Exato. O restante é a mesma coisa de estar dentro de Worcester. Exatamente. A beleza, isso quer dizer o quê? O mal, ele camufla. Exatamente. E a gente vê aquilo que muitas vezes não é necessário, mas quando somos em Cristo, vemos a verdadeira realidade que chamou em Cristo Jesus. Mas com todas as formas, eu acredito que tem um trabalho que vocês estão fazendo, e eu acredito que vocês estão vendo muito mais além, da forma que eu estou vendo alguns lugares que vocês estão indo. Eu acredito que vocês estão vendo muito mais pessoas pobres de espírito do que as pessoas ricas em espírito. Exatamente. Eu acredito que vocês hoje estão vendo muito mais o que está faltando na alma da pessoa Exatamente. do que elas estão buscando. Exatamente. Exato. Como está sendo então neste momento o trabalho de vocês sobre isto? O que vocês estão analisando para poder ajudar essas almas a encontrar Cristo? Você tocou num ponto muito bom, porque é o que a gente tem percebido, porque as pessoas têm conseguido conquistar os seus sonhos materiais. As pessoas têm conseguido alcançar suas coisas, né? E nós temos percebido que também tem pessoas que têm trabalhado anos e não conseguem chegar em lugar nenhum. E nós vemos que a ausência do conhecimento desse Cristo que é o que realmente dá, muda e transforma, ela não é tão presente. Ela não é tão presente. Então, nós temos tentado levar esse objetivo de olhar a Cristo, conhecer a Cristo, não como nós falamos aqui, de leitura, de conhecimento, de ouvir, ou de somente estar ali esquentando o banco, mas levando as pessoas a terem uma consciência de que Cristo, se Cristo não for seu amigo, as coisas não vão funcionar. Se Cristo não andar do seu lado, as coisas não vão mudar, entendeu? Ou então podem ser boas durante um pequeno período, depois vai ser destruído. É assim. Nós estamos tentando levar, né, a essas pessoas, né, a certeza de que só se deve olhar a Cristo. Nós percebemos que existe muitas pessoas que caminham até mesmo dentro da igreja, mas os olhos delas não estão em Cristo. As pessoas não estão olhando Cristo, e nós estamos tentando alertar isso, levar essa verdade. Porque nós encontramos com pessoas que estão olhando hoje as falhas dos outros. As pessoas olham as falhas dos padres, as pessoas olham as falhas de quem está na frente, as pessoas olham as falhas dos ministérios, as pessoas estão olhando as falhas de quem está atendendo, quem põe o papel, quem não põe o papel, quem limpa, quem não limpa. Então, os olhos hoje das pessoas, em um número muito grande, não estão em Cristo, não estão em Jesus. Elas não descobriram ainda, elas não tomaram ainda consciência, muitas pessoas não tomaram a consciência que tudo é entre eu e Deus. Eu e Deus. Meus olhos têm que estar em Deus. E em Deus eu ver quem eu sou e descobrir quem sou eu. Não o meu lado bom, mas reconhecer em Cristo as minhas misérias, reconhecer em Cristo as minhas fraquezas, porque se eu olho em mim, eu vou dar para o outro o melhor de mim.
E o que acontece? As pessoas ficam olhando para o problema das outras e não estão vendo que elas também têm dado algo igual ou pior do que aquilo que elas têm visto. Nós estamos hoje, infelizmente, dentro da nossa igreja, com um número muito grande de pessoas assim, e Satanás tem usado para poder trazer a desunião, a separação, contendas, guerras entre ministérios, pessoas que querem ocupar, que têm medo de perder o lugar onde estão. Então, Satanás, ele lançou isso, ele lançou esse parâmetro de olhe o outro, veja o outro, sinta o que o outro, para que dessa forma ele encontrasse força para criar uma guerra que nós estamos, infelizmente, vivendo hoje dentro da nossa igreja, de falta de amor, falta de compaixão. Nós estamos vivendo hoje pessoas que conhecem Jesus, pessoas que falam de Jesus e que estão brigando. Estão perdendo seu tempo discutindo, brigando, defamando, pessoas indo na internet, defamando outras pessoas na rede social, defamando pessoas em público, defamando padres, colocando situações de sacerdotes. Então, nós estamos buscando hoje, com o nosso trabalho, levar esse alerta. Não somente o amor de Cristo, mas também essa exortação, esse alerta de que nós não estamos em um contexto, nós não estamos dentro da Igreja Católica como inimigos. Nós não somos inimigos, não somos nós os inimigos um dos outros, não somos nós que temos que guerrear um com os outros, não somos nós que temos que levantar bandeira contra uns outros, não. Nós temos que tirar essa verdade que infelizmente está acontecendo hoje dentro da igreja, não somente entre os leigos, mas até mesmo entre os sacerdotes. Hoje nós estamos vendo um contexto poderoso, infeliz na nossa igreja. Sim. De separação, de guerra, de luta, de disputa, de contendas, de inimizades. Para quê? Para que tudo isso? Dando a Satanás poder, força, que ele não tem. Sim. Ele não tem. Mas muitas pessoas estão dando essa autoridade, essa legalidade nas mãos do demônio para destruir as obras de Deus, os grupos de oração, os ministérios que estão batalhando, correndo, suando para ver se consegue sobreviver. Tem pessoas que trabalham na igreja e estão tentando sobreviver. Por quê? Porque estão perdendo o seu tempo em guerras pessoais. Porque os seus olhos não estão em Cristo, e sim nos outros, nas falhas dos outros. Infelizmente, é uma coisa que tem acontecido e que nós temos tentado levar e alertar onde nós vamos. Porque nós temos visto, e as pessoas que nos buscam hoje, elas estão nos buscando não porque elas estão sofrendo ataque do maligno, não porque elas estão sofrendo ataque do mal. O principal, elas vêm falando isso. Mas quando você vê a raiz do problema é a inimizade que foi criada com o outro. Foi a raiva que foi criada pelo outro. Foi o ódio que foi levantado pelo outro, que é irmão de caminhada, é irmão debaixo do mesmo teto da igreja, vive na mesma comunidade e não consegue nem se olhar, não consegue criar laços e se odeiam. Então a gente hoje, o nosso maior objetivo, né, meu amor? Sim. É destruir essa armadilha que Satanás lançou de veneno nos corações de muitos que estão entrando em guerra e em brigas pessoais. Em vez de darem as mãos, estão soltando as mãos para brigarem entre si e dessa forma deixando de levar almas para Jesus. Exato. Isso sempre gera mais ainda divisões dentro da igreja. Exatamente. Isso vai gerando divisões entre as pastorais. Exatamente. Exemplo, uma forma a gente fala que eu não vou participar do grupo de oração porque eu estou nessa pastoral e essa pastoral faz o que eu quero. O grupo de oração eu tenho que escutar o que eu não quero. Eu vou na outra e vice-versa. Então fica nessa
briga nessa Infelizmente. Nossa, infelizmente. Sendo que nós somos um corpo. Exatamente. Nós temos que ajudar a todos. Nós temos que estar prontos a ajudar a todos. Uma célula do corpo, ela não ajuda só o dedo que feriu. Ela vai no pé se for preciso. As mesmas células que tecem o tecido para tampar o corte da mão, é as mesmas células que vão descer no pé, Sim. que vão para a cabeça. E nós não podemos pensar que nós somos divididos e que temos que trabalhar. Eu cuido somente do minguinho. Eu tenho que cuidar do minguinho. Não, você está na veia, você faz parte do contexto onde Cristo é a cabeça. E aonde você tiver que ir ajudar, dar a sua mão, dar a sua doação e se unir para que haja ação divina, você tem que estar lá. Exatamente. Esse é um dos princípios que nós temos que trabalhar em todas as questões. Exemplo, como a gente podemos analisarmos, como hoje os grupos de jovens. Hoje nós podemos olhar como os grupos de jovens. Como que os jovens hoje estão vivendo? Um exemplo, podemos ver como que era a nossa juventude na nossa época. Exato. E como que é a juventude no dia de hoje. Meu Deus. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Antigamente a gente brincava, a gente corria. Hoje existem outras formas que eles estão ensinando. E isso tudo está levando então uma fraqueza. Exatamente. E nessa fraqueza está acontecendo tudo isso que está acontecendo no dia de hoje. Eu acredito assim, nessa forma, Priscila, como a sua educação para os teus filhos nessa época, você veio de uma educação totalmente diferente, como que você teve que dar. Por exemplo, como mãe solteira, entre aspas, devido à forma como você estava, você tinha que lidar com suas crianças e ainda trabalhar, lidar com a tua criança, trabalhar, sim. Ainda tem que, aqui a gente tem chamado babysitter, a gente tem a babá para poder tomar conta, a gente entrega na babá, aí que vem a coisa. Se nós deixamos na babá, quem vai educar nossos filhos? A babá. E a babá vem de qual educação? Diferente da minha. Exatamente. Se ela me ensina, a babá me ensina algo que é totalmente de mim, quando eu chego em casa e vejo meu filho fazendo algo que não é eu quero, eu acabo batendo no conflito, né? Ouvindo o conflito. E isso vai gerando o quê? Nós não batendo falando a mesma língua. É o que causa divisão. Exato. E não só isso, né? As escolas ensinam também. E tira totalmente a autoridade dos pais. Então, se você ensina o seu filho uma coisa, ele chega na escola e a escola ensina. Se seu pai ou sua mãe levantar uma mão para você, você chama a polícia para eles. Então, assim, vai assustando, porque muitas dessas famílias são ilegais, então tem medo da polícia aparecer. E eu já vi muitos casos que os pais perderam os filhos, né? Porque a criança falou lá na escola, ou falou na médica, ou no médico, no pediatra, sempre eles colocam isso. E até mesmo chegando numa certa idade, na adolescência, eles ensinam que o pai tem que estar fora do consultório médico, que é eles que vão falar o que eles estão vivendo na sua vida sexual, o que está acontecendo, se eles usam drogas ou não, porque aqui é praticamente normal entre os americanos. Eles são egoístas, né? São pessoas que eles comem da comida deles, mas não divide com o outro. E se eles começam a usar drogas no início da adolescência, isso é normal para eles. Se eles começam a beber, isso é normal para eles. Então, assim, quando o pai vai colocar o limite, aí já é um problema. Aí o pai não suporta, tem que trabalhar, larga um celular na mão, que é um outro problema muito grande que temos aqui. Nós temos vivido casos graves. Gravíssimos, seríssimos em relação ao celular, de pais que vão tirar celular de crianças e acabam apanhando. Nós temos um caso agora recente de um jovem que quebrou a casa inteira, jogou o como é que chama? O micro-ondas. Jogou em cima do pai, lançou o micro-ondas em cima do pai. E tem um jovem que pulou em cima da mãe e quase deixou ela paraplégica. Com o joelho assim
terror, porque tirou o celular, porque estava usando inadequadamente o celular. Então aqui realmente é só na oração. É a oração. Muita oração, jejum e sabedoria divina para que você possa educar os seus filhos, porque tudo é permitido. Eles já são treinados, educados a completarem 21 anos e encher a cara. O americano, o sonho do jovem é completar 21 anos para quê? Cair alcoolizado perante os amigos, cair. Olha bem para você ver, coisa horrível. É um sonho de ir lá, poder beber, encher a cara, cair alcoolizado, dar vexame, vomitar, cair na sarjeta, porque é um sonho. Que sonho é esse? Que coisa horrível! Ser implantado na mente de um jovem o sonho, o desejo de encher a cara, cair na sarjeta, vomitar, ser visto como nada, porque fica ali largado, né? Jogado, sujo. Que sonho é esse? Que desejo é esse? Então, aonde nós estamos chegando? Aonde, olha bem o que nós estamos vivendo hoje no mundo. É algo que realmente nós não podemos parar. Assustador. Nós temos que correr e tentar salvar esses jovens, salvar essas pessoas que Deus está colocando na nossa vida, no nosso caminho, sem parar. Sem parar. Mesmo cansado, não desista. Mesmo doente, não desista. Faça, porque é muita gente que tem sofrido, muita gente tem passado. Como eu disse, quem é que tem um sonho de cair na sarjeta bêbado? É essa que está sendo induzida agora na mentalidade do povo, na mentalidade das crianças. É muito triste. É isso que está acontecendo. É muito triste. A gente vê isso demais da conta. Não é somente em Rússia, não é somente nas regiões, mas vemos no mundo inteiro sobre isso. Exatamente. Não é somente a guerra, aquela bomba como está acontecendo em Israel, Irã, aquela bomba, um jogando bomba no outro. Não é. Tem sim uma bomba maior que está acontecendo, que está matando, os jovens. A fúria de Satanás é a família. Ele quer destruir a família, o seio familiar. Como a gente começou no início da nossa conversa, tudo se começa no seio familiar. Então o plano dele em destruir, começando ali dentro, como veio o Covid, né? Muitos casos de separação, muitas pessoas se divorciando, muitas pessoas se perdendo. Esse é o plano dele. Então nós somos chamados a ser luz, sal e luz da terra, né? A messe é grande, poucos são os operários. Então é esse alerta que a gente está aí trabalhando como missionários para levar esse alerta. Olha, Jesus ama, Jesus cura, Jesus liberta. Este é o único caminho da nossa vida. Amém, amém. Que assim seja. Nós estamos agora, infelizmente, estamos terminando agora a nossa programação. E antes de nós terminarmos, gostaria então que nossas convidadas deixassem algumas palavrinhas. Eu sei que nós tínhamos muito mais para poder falar e eu acredito que vocês aí, curiosos por poder saber muito mais de coisas que tínhamos aqui para poder falar, mas nós vamos ter outras oportunidades de voltarmos aqui e poder continuar esse nosso bate-papo. Por isso, eu peço então agora aos nossos convidados para deixar aqui então a palavrinha para esse nosso programa Igreja Missão pelo Mundo, e assim, deixar aí essa palavra para os nossos irmãos. Você, mulher, que é a igreja, né? Que é a igreja domiciliar, uma palavra para você. O amor vence todas as barreiras. Um abraço ao seu filho, o ouvir o seu esposo, a dar aquilo que muitas das vezes você deseja muito sentir, o amor, o carinho, o afeto. Dê você a eles, tanto os seus filhos, como sua mãe, o seu pai, seus familiares. Dê o amor primeiro, porque muitas das vezes ninguém recebeu esse amor. E você seja Cristo
no olhar, no falar, no ouvir para essas pessoas que mais precisam, que através de você vai viver algo extraordinário na sua vida. Você, homem, também. Seja paciente, compreensivo e olhe sempre para Cristo. Tenha muita sabedoria, discernimento ao educar ao seu filho, à sua filha, mas com amor. Amor, amor acima de todas as coisas. Amém? Eu quero deixar, nessa noite maravilhosa que a gente teve aqui, conversando, o pedido que nós possamos olhar para Jesus e, como igreja, e nós possamos imitá-lo de como ele agiu até a cruz. Ele olhou todos os defeitos, ele olhou todas as falhas, ele viu tudo aquilo que era de pior em cada um que ele passou, que ele olhou carregando aquela cruz. Ele sentiu o peso da dor, do veneno lançado, da condenação lançada, e continuou carregando a cruz. Diante disso, diante dessa demonstração de Cristo, de chegar aonde ele tinha que chegar, vendo tudo que ele viu, sem desistir e amando cada um que o condenava, que o queria na cruz. Que esse amor de Jesus seja derramado sobre a nossa igreja, sobre cada um de nós que serve Cristo, e que nós possamos não perder mais tempo com nós mesmos em brigas, discussões, rivalidades, competições, porque almas estão se perdendo e nós não temos tempo para brigar entre nós, porque nós somos chamados a lutar com Cristo por esses que sofrem. Exatamente, é nessa luta com Cristo é que nós iremos despedirmos dessas nossa conversa de hoje, nesse nosso grande bate-papo, na onde que nós aprendemos, nós acolhemos, nós também paramos um pouquinho para escutar, na onde que nós também paramos um pouquinho para refletir, na onde que também chegamos a uma simples palavra: sem Cristo somos nada. Amém. Por isso, amados amigos, que vamos agora pedir a bênção de Deus para seja derramada sobre a nossa casa. Aí você, dentro da tua casa, olha aí para onde que você deseja hoje que essa bênção possa ir. É no teu amigo, no teu irmão, a você mesmo, ou que seja até mesmo no teu inimigo. Você possa também pedir essa bênção de Deus possa cair sobre essas pessoas para que eles sintam-se amados. Amém. Por Cristo. E pedimos hoje, por intercessão de São João Maria Vianney, a bênção de Deus sobre cada um de nós e sobre vocês. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Pai, o amor de Cristo esteja em vossos corações, amados e unidos em Cristo. Mais uma vez, obrigado por estar conosco na nossa programação Igreja e Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Até mais, até sábado que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.